sejam muito bem-vindos a essa nossa primeira aula de modelagem e costura básica. Esse curso que eu estou dando totalmente gratuito para vocês. Para a gente começar aí o ano de 2021 fazendo roupa para nós mesmos e quem sabe até tirando um dinheirinho extra, não é verdade? Então, para começar, eu vou falar um pouco do método que eu vou usar. Essa primeira aula ela vai ser um pouquinho mais teórica. Nós vamos ter alguma atividade no finalzinho da aula, mas eu preciso explicar para vocês como o curso vai acontecer, né? Então, o método que eu vou utilizar, ele na verdade, ele é um pouquinho de cada método que eu estudei na minha vida. Eu estudei vários métodos de modelagem e fui pegando as coisas que eu achava mais fácil em cada um e montei este método. Então, ele não tem um nome, tá? É o método da Ju. Mas ele não é uma criação assim do nada, né? Ele veio a partir de vários outros métodos que eu já estudei. Como eu canso de falar, o melhor método de modelagem é aquele que você se adapta, tá? Não existe um método melhor que o hoje. São vários caminhos para chegar num objetivo em comum, que é fazer uma roupa, fazer uma peça lá determinada. E o melhor deles é o que você consegue fazer, né? A partir dele. Nessas aulas, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma base, que é o desenho do seu corpo, e a partir desta base, nós vamos fazer o molde. Então, nós vamos fazer 4 peças. Então, primeiro, vamos começar pela saia, que é o mais fácil, tá? Então, primeiro a gente vai fazer a base da saia, que é como se fosse o desenho do seu corpo para uma saia, e depois vamos fazer o molde da saia, tá? Então, para deixar você saber melhor, eu fiz um videozinho curto sobre o que é base e o que é molde. Então, assiste aí. Não se assuste, não é aula de culinária, mas nesse curso a gente vai fazer duas coisas. A gente vai fazer a base e o molde. E para te explicar o que é base e o que é molde, eu resolvi usar essa referência aqui, que é tão comum pra gente. É o seguinte, a base é o desenho do seu corpo. É como se fosse uma forma de bolo. Então você pega as suas medidas e faz a sua forma de bolo. Nessa forma de bolo aqui, eu posso fazer vários tipos de bolo. Posso fazer um bolo de morango, um bolo de chocolate, um bolo de baunilha, de fubá, não é mesmo? Então com a sua base, você também pode fazer vários moldes de roupa. Explicando melhor, se você faz uma base de saia, ela vai ter as medidas do seu corpo. Mas você vai precisar desta base para fazer um molde de saia evasê, um molde de saia balonê, um molde de saia longa, um molde de saia curta, mas todas elas vêm da mesma base. Entendido? E aí, deu para entender? Não se preocupa se não deu para ficar muito claro agora, porque no decorrer do curso eu acho que você vai entender melhor, tá? Cada aula a gente vai fazer uma peça diferente. E pra gente não ficar aqui com uma coisa maçante, tirando medida do corpo inteiro, eu vou tirar as medidas aos poucos. A gente vai pegar as medidas do nosso corpo aos poucos. Então, quando eu for fazer a saia, eu vou pegar as medidas que eu preciso para fazer a saia. Quando eu for fazer a blusa, eu vou pegar as medidas que eu vou fazer na blusa. Eu vou ensinar a vocês a pegar a medida de vocês mesmos para fazer a roupa para vocês mesmos. Mas se você tiver uma companheira aí do seu lado e ela estiver fazendo a aula junto com você, melhor ainda, porque aí vocês duas trocam e vão conseguir identificar melhor aonde pegar cada medida, tá bom? Seria melhor ainda, né? Os materiais que a gente vai usar são os materiais básicos mesmo de costura e modelagem. Mas se você não sabe o que comprar, nem como comprar, acompanhe aí nosso canal. Tem vários videozinhos onde cada videozinho eu falo de um material diferente, tá? E aí você vai acompanhando a gente. Basicamente, para fazer a modelagem, a gente precisa de fita métrica, curva, esquadro de 45 graus, um lápis, que eu prefiro até que seja uma lapiseira, porque a ponta é mais fina, o lápis costuma ficar uma ponta muito grossa, tá? Borracha para apagar se você errar. Combinado? E o papel, né? O papel para você fazer o molde, claro.
Na nossa próxima aula, então, a gente já vai começar a pegar as medidas para fazer a base da saia e vamos fazer a base da saia. Mas antes disso, eu gostaria que você treinasse comigo alguns pontinhos à mão. Esses pontinhos à mão vão facilitar bastante na hora da gente fazer o acabamento de algumas peças. Aqui nós vamos aprender a fazer alguns pontinhos à mão, porque costurar a máquina, né, a gente ainda precisa saber alguns pontinhos à mão para fazer um bom acabamento, tá bom? Então eu vou ensinar agora alguns 5 pontinhos básicos, existem outros. Você pega um tecidinho aí na sua casa, uma linha que apareça, né? Que ó, no meu caso é um tecido escuro com uma linha clara, pode ser um tecido claro com uma linha colorida, para que você consiga ver os pontinhos que você tá fazendo. Nosso primeiro pontinho é aquele pontinho que quando você pensa em costura, você pensa ele, que é o entra-sai, entra-sai. É o alinhavo. Então eu peguei uma linha, coloquei uma só, tá vendo? Não coloquei dupla, coloquei uma só. Fiz um nozinho aqui, no final, vou entrar. Sair. Entrar. Esse é bem facinho, né? Sair. Esse ponto alinhavo, ele serve para segurar alguma coisa momentaneamente. Então, às vezes, eu preciso passar alguma coisa na máquina, mas só o alfinete não segura direito, então a gente precisa alinhavar. Ou eu preciso deixar aquilo preso ali um momento para depois tirar, fazer um teste, né? Então, esse alinhavo é um ponto que ele não vai ficar, ele não é fixo, tá? Então, você não precisa, ele é frágil, você não precisa se preocupar com isso. Mas no final dele, você deve fazer um arremate. O arremate serve para prender o ponto, né? No final, porque assim, eu quero que ele saia, mas eu só quero que ele saia quando eu quiser. Então, no arremate, eu já fiz o meu ponto todo aqui, no entra-sai, eu vou voltar beliscando aqui o tecido, ó. Formo uma bolinha, passo a minha linha dentro da bolinha e pronto. Como o arremate, como o alinhavo é um ponto, né, só para ficar pouco tempo, eu posso fazer um arremate só. Agora, se for um ponto que eu quero que fique mais tempo, aí eu vou fazer 2 arremates, tá? Vou fazer esse processo 2 vezes. Vamos para o nosso próximo ponto. No nosso próximo ponto, eu também vou pegar uma linha simples, vou fazer meu nozinho, ó. O nozinho eu dou uma voltinha aqui no meu dedo, jogo para fora, puxo. E ficou um nozinho, tá? Nosso próximo ponto chama cruzado ou pé de galinha. É ele que se faz na barra de calça social. Ou então quando você aluga um vestido e ele tá grande, aí a moça tem que fazer uma barra, porque ele não marca muito, tá? Então aqui eu fiz um bolsinho como se fosse uma barra de calça pra gente poder aprender. O segredo desse ponto é o seguinte, o ponto vai andar pra cá, mas a minha agulha vai ficar sempre apontando pro lado contrário, certo? Então eu vou entrar aqui, como se fosse minha bainha de calça, ó, vou deixar meu nozinho escondido lá dentro, vou prender ela na calça, né, então na parte de cima aqui, belisquei, veja que a minha agulha tá apontando pra lá, né, e meu ponto vai andar pra cá. Então, belisco lá em cima, belisco embaixo. Continuo com a agulha apontando para o lado contrário. Ó, então ele cruza, né? De novo, belisco lá em cima. Belisco lá embaixo. E vou fazer isso até chegar lá no final. Bom, aqui eu já vou dar a minha arrematada, tá? Então, vou fazer um arremate. Eu vou fazer o arremate aqui mesmo para mostrar para vocês. Mas vocês podem fazer esse arremate dentro,
Então, passa a agulha aqui pra dentro e faz pra poder não aparecer, ficar tudo escondidinho, igual aqui. Então, ó, vou beliscar no mesmo lugar, fazendo a bolinha, ó a bolinha. Vou passar a linha dentro da bolinha. E aí, esse eu vou fazer 2 vezes, porque eu não quero que ele saia. Tem gente que faz até 3, mas... Terceiro ponto que a gente vai fazer, a linha agora é dupla. Então, vou dar um nozinho aqui nas 2 partes. O ponto chama ponto atrás. É um ponto muito firme, tá? Quando não tinha máquina de costura, e se você não tiver uma máquina de costura onde você tá e quiser fazer alguma coisa, você vai usar esse ponto, porque ele é um ponto muito firme, tá? Ele é um ponto que substitui a máquina de costura. Então, eu vou começar o ponto, eu não posso começar o ponto muito próximo daqui, eu tenho que começar ele um pouco mais distante da beiradinha, porque eu vou voltar, tá? Ele é um ponto que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, eu vou começar aqui, eu vou prender essas 2 partes. Ó, vou voltar. Então, em vez de ir pra frente, eu fui pra trás, que é por isso que é ponto atrás. E agora eu vou voltar de novo, só que eu vou voltar na frente. Agora eu vou entrar atrás. Eu gosto de entrar próximo aqui do ponto, mas você pode dar um espacinho se você quiser, tá? Esse ponto, ele é muito conhecido pelas bordadeiras. Deixa eu fazer um de cada vez. Então, estou voltando, né, para trás, e agora eu vou entrar na frente. Volto atrás. Entro na frente. Então, eu vou fazer isso até o final lá. Agora, acho que pode dar uma acelerada, Alex. Vou parar por aqui, tá? Mostrando pra vocês que é um ponto bem firme, ó, tá? Quanto menor o ponto, mais firme ele fica. Aqui eu dei uma espaçada grande, tá? E aí, você vai fazer o arremate. Então, o arremate, eu vou voltar aqui, mas vou dar uma beliscada, ó, só. Belisco de novo. Posso fazer aqui dentro também, né? Tô fazendo aqui fora pra vocês verem. Forma a bolinha. Entro com a agulha dentro da bolinha. Faz 2 vezes, tá? Vou fazer aqui uma só, mas vocês fazem 2 vezes. Então, tá aí nosso pontinho atrás. Esse pontinho agora que nós vamos fazer é uma linha simples, vou dar um nozinho aqui, tá? É o ponto invisível, ele serve para fechar forro de bolsa. Então, eu fiz assim, ó, para ficar parecendo uma coisa que eu quero fechar. O ponto é invisível, então, mesmo que a minha linha esteja bem nítida aqui para vocês, ela não pode aparecer na minha costura, tá? O segredo é o seguinte, eu pego essas 2 partes que parecem uma boquinha, né? E eu vou passar a linha só dentro, tá? Só finge que isso aqui é um lábio, né? Ó, uma boquinha. Eu vou passar a linha só lá dentro, tá? E não posso deixar aparecer aqui fora. Então, vamos lá. Então, vou entrar aqui primeiro. E esconder meu nozinho lá dentro. Ó, percebam que eu entrei só lá dentro, só. Aí, vou costurando de um lado, de outro. Vou beliscando um lado, beliscando o outro. Beliscando a parte interna, né? Eu não posso deixar
a agulha aparecer na parte externa. Para ver se tá funcionando, fecha, puxa, ó, ele tem que fechar sem aparecer a linha, tá funcionando, né? Geralmente a gente não deixa esse espaço grande, tá? A gente deixa um espaço menor, porque ele é um pontinho muito soltinho, tá? Então, quando o espaço tá grande, assim, é bom você fazer, eu costumo fazer assim, 5 e dou um arremate, 5 e dou um arremate. Aqui eu não vou arrematar de 5 em 5 não, mas vocês podem fazer isso e ver que o espaço tá muito grande, ele tá ficando muito frouxo, tá? Então, vamos lá, vamos beliscando de um lado e do outro, sempre na parte interna. Sem deixar aparecer na parte externa. Testa, né? Pronto, agora eu vou fazer isso mais um pouco. Alex, pode acelerar o vídeo aí. Ó o que aconteceu aqui, ó. Que eu deixei. Não posso deixar, né, passar. Então, volta aí. Puxa, confere bonitinho, tá tudo certinho. Agora eu vou arrematar. E o arremate tem que ser feito dentro, né, gente? Pra não aparecer também. Então, vou lá, faço dou uma beliscada no mesmo lugar. Para formar a bolinha, passo a agulha dentro da bolinha, faço de novo. Corto, aí vocês enfiam, ó, pra dentro. Certinho? O último ponto que a gente vai fazer, linha simples, também serve para fechar forro, mas geralmente forro de casaco, né, de blazer, os alfaiates usam muito ele, é o chuleio. Eu vou fechar isso aqui, com essa parte de overlock, tá? Então, eu vou fechar assim, os dois juntinhos. Ele é um pontinho muito fácil, é só você entra por trás, viradinha assim. Sempre eu vou dar a volta, ó, sempre vou entrar só por trás, é o contrário do alinhavo, que eu entro na frente e saio atrás, entro na frente e saio atrás. Não, esse aqui é só atrás, ó. Eu tô fazendo ele assim, grande, né? Para mostrar, mas na verdade, quando a gente fecha alguma coisa com esse pontinho, a gente fecha algum forro, a gente faz ele bem próximo da beiradinha para ele ficar o mais discreto possível, tá? Acho que assim fica melhor. Vou parar por aqui. O arremate, então, eu posso dar aqui atrás, né? Viro aqui, ó. E em vez de entrar tudo, eu faço a bolinha aqui atrás. Dou uma beliscada, dou outra beliscada, formo a bolinha. Passo mais uma vez. Então, tá aí. Nossos pontinhos, você vai treinar agora. Então, alinhavo, ponto cruzado,
ponto atrás, ponto invisível e chuleio, tá bom? Então, faz aí para você treinar. Então, são esses os pontinhos básicos que a gente tem que treinar. Também vou deixar um link aqui embaixo da descrição, um e-book que eu fiz de pontos à mão, para você poder treinar mais e mais e mais. Não esqueça de entrar no nosso canal do Telegram, para você poder tirar suas dúvidas comigo, com os colegas, né? O link também tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser, também pode me enviar seus pontinhos à mão para eu dar uma olhada pelo direct do nosso Instagram ou pelo nosso canal do Telegram. Então, até a próxima aula!